Raquel.V.Santos.M, 28 semanas, circunferência abdominal no percentil 6. Já fico nervosa, hein, Raquel? Como melhorar esse percentil? Primeiro, essa é uma deficiência, essa é uma alteração de percentil que já vem desde o começo da gestação ou isso é uma alteração atual? Então eu tenho um neném que está com 28 semanas, mas com 24, 22 semanas na morfológica, a circunferência abdominal dele estava no percentil 20, no percentil 30, no percentil 40, eu preciso entender, é o acompanhamento. Existem nenéns que vão ser sempre pequenos na curva, não deixem na curva de crescimento. Eu até me atropelo, porque eu tô até ansiosa aqui com vocês. Eu vejo um neném com percentil 6, já me dá até uma certa taquicardia. Não deixem de assistir um destaque que eu tenho aqui chamado RCIU, Restrição de Crescimento Intrauterino, em que eu explico sobre curva de crescimento. Então eu mostro para vocês no trabalho publicado no jornal do Colégio da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, eu mostro para vocês como é que a gente faz a avaliação dessa curva de crescimento. Então existem nenéns que vão estar sempre pequenininhos. Isso é constitucional. Essa é uma condição metabólica diferente de um neném que estava no percentil 50 e caiu para o percentil 6. Então são coisas que são completamente diferentes. Então é importante que a gente tenha a comparação. Eu tenho um neném de 28 semanas no percentil 6, que sempre foi no percentil 6, ou eu tenho um neném que estava no percentil 50 e agora está no percentil 6. São coisas diferentes, tá certo? Dito isso, eu preciso de uma avaliação de Doppler. A Doppler velocimetria, ela fala muito a respeito das causas da restrição de crescimento. A grande maioria das restrições de crescimento não tem alterações na Doppler velocimetria, porque elas são em decorrências de desnutrição materna. Eu vou repetir isso para vocês, porque isso é importante tanto para o profissional quanto para você que vai ser mãe, que está grávida, que está querendo engravidar. A grande maioria das restrições de crescimento não são em decorrência de alterações placentárias, são em decorrências de desnutrição materna. Vou falar sobre isso lá no workshop da suplementação na gestação 2.0. Não deixe de fazer a sua inscrição lá no Linktree da bio, porque é importante que você tenha esse conhecimento na sua prática clínica. Se esse Doppler vem normal, porque o que acontece? Eu vou ter que ter uma intervenção. Eu tenho um neném que estava, isso estou considerando, Raquel, que você estava nesse percentil, que era um percentil que estava alterado, que estava normal e que agora está alterado. Então, estou considerando, Raquel, que você tem, não é um percentil 6 contínuo, mas que o seu neném estava no percentil 30 e agora está no percentil 6. Doppler velocimetria, isso é importante porque a abordagem ela é distinta. Alterações de Doppler velocimetria com alterações e aumento de resistências na circulação, isso tem relação com um tipo de abordagem. Isso não é o comum, isso é o raro. As alterações de Doppler velocimetria em restrição de crescimento são muito raras, quer dizer, muito raras, são menos frequentes do que o que eu vou falar para vocês, que é o quadro mais comum. Então, Doppler alterado é uma outra abordagem. Doppler normal, então eu tenho um neném que saiu do percentil 30, foi para o percentil 6 e Doppler normal. Isso constitui 80% dos casos de restrição de crescimento na prática clínica. Esse é o neném que está desnutrido. Esta criança não está recebendo nem macro nem micronutrientes adequados para o seu crescimento, que é o que a gente vê na circunferência abdominal, mas lembra que o crescimento não está dissociado do desenvolvimento. Então essa é uma criança que tem alterações do crescimento e do desenvolvimento, porque a partir do terceiro trimestre existe uma demanda metabólica elevadíssima para o amadurecimento do sistema nervoso central, entre eles o ferro. Então eu recomendo altamente que você procure, meu amor, uma pessoa que possa te ajudar com avaliações de deficiências nutricionais e prescrição de suplementos para que você possa ter a correção dessas alterações. E sim, quando nós temos a correção das deficiências nutricionais, esse neném ele volta a ter o crescimento adequado e boa parte desses nenéns eles voltam ao crescimento na curva de forma adequada. Então a circunferência abdominal ela é um parâmetro importante na avaliação de crescimento, na avaliação de nutrição deste feto, e esse feto só pode ser nutrido a partir do metabolismo materno, que se esse feto está desnutrido, geralmente essa mãe, em 80% dos casos, essa mãe
também está desnutrida e ela precisa de uma atenção muito especial de toda a equipe, tanto do obstetra, do nutricionista, da enfermeira, do pediatra que faz consulta pré-natal, se ela estiver acompanhando, para que ela tenha a correção dessas deficiências nutricionais. Boa parte desses casos tem uma deficiência de ferro importante, tem deficiência de complexo B, tem deficiência de vitamina D e vitamina A. E aí a gente precisa fazer a correção dessas deficiências nutricionais para que esse neném agora volte e tenha pelo menos alcance novamente o seu potencial. A gente nunca cria a expectativa de que o neném vai voltar imediatamente para o percentil. Não é isso que a gente espera, mas eu não quero mais que o seu neném caia no percentil. Então eu não posso simplesmente ver o neném caindo na curva, sair do percentil 30 para o percentil 10, para o percentil 6, para o percentil 3, porque agora aí começa a ter corticoterapia, que enfim, de forma inadvertida, um neném que tem maiores chances de nascer de parto prematuro, ao nascer de parto prematuro ele tem mais complicações ao longo da vida. O que eu quero é criar as condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento. Por isso que eu digo para vocês, eu sou pediatra de feto. Isso significa assim, eu quero dizer para vocês que a gente tem que cuidar do neném de vocês, a gente tem que cuidar do filho de vocês. A mulher, ela é protagonista. Claro que a mulher, eu acabei de dizer para vocês, a mulher, ela está deficiente de nutrientes, ela precisa de uma atenção especial. Mas quem começa a me dizer isso é o feto. Então eu preciso entender como é que é esse desenvolvimento. O obstetra tem que conhecer o metabolismo materno, o metabolismo placentário e o metabolismo fetal, pelo menos. E sem falar que quando a gente está falando de cada um desses metabolismos, a gente está falando do sistema imunológico, sistema endócrino, gastrointestinal, cardiovascular. Nem vou falar de cardiovascular, porque também seria uma outra, enfim, é uma aula a gente falar hoje sobre alterações cardiovasculares na gestação no contexto do pré-natal do século XXI. Então é importante que vocês compreendam que existe a deficiência nutricional e essa deficiência nutricional não vai aparecer no Doppler, porque o Doppler é a Doppler velocimetria que a gente escuta, faz as mulheres vão fazer que vem as curvas do sangue passando do útero para a placenta, da placenta para o neném e dentro da circulação fetal. Então esse Doppler que ele é feito de avaliação, ele não vem alterado, porque o Doppler ele simplesmente está carregando o sangue, ele não existe uma alteração, ele está lá, ele está pronto. O problema é a qualidade dos nutrientes que estão sendo transportados por aquele sangue materno, e esse sangue materno só tem um jeito de ter nutrientes, que é através da dieta materna, da suplementação, do estilo de vida e enfim, de tudo que a gente faz todos os dias para ter uma vida melhor.